Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, queridos, na segunda-feira da sexta semana depois de Pentecostes, estamos celebrando São Lourenço de Brindisi. E sim, um pregador, e enérgico, forte, firme, não tinha respeito humano, dizia na cara o que tem que dizer para cada um e acabou. Quer ouvir? Ouve. Não quer ouvir? Nossa, azar. Azar seu. Então, um grande pregador. Doutor da igreja. Queridos, sim, hoje nós também precisamos de pregadores valentes. Há tanta coisa que, eu vejo assim, há tanta coisa que agrada os católicos. E com razão. Não, com razão, com certeza, deve agradar mesmo. Né? Dizer as lindas verdades da fé católica. Isso torna famoso um padre, viu? Se um padre quer ser famoso, é meio absurdo, mas se um padre quer ficar famoso hoje, ele diga as lindas verdades da fé católica. Isso faz ele famoso. Né? Diga isso para o povo o engrandece, sem dúvida nenhuma. E é importante, tem que se dizer, né? tem que sempre se dizer, os grandes dogmas católicos devem ser anunciados, porque facilmente, hoje, com a grande apostasia que vivemos, a coisa tem que ser dita, repetida, insistida, e com toda a coragem anunciada, em toda a parte, para todos os homens. Né? Para todos os homens. De toda qualquer maneira, essa primeira leitura me admira isso, de tudo quanto é jeito, suplicando, exortando, falando bravamente, de tudo quanto é jeito. A palavra de Deus, as verdades católicas devem ser ditas assim, em toda a parte. Toda a parte. Né? E quanto os homens precisam ouvir. Né? E os católicos então vibram e aplaudem. Um padre que surge assim, eles levantam. É bonito, com certeza. Mas tem uma palavrinha também dita na epístola que nos remete ao nosso assunto, né? Ao assunto do fim dos tempos. O assunto do fim do mundo. Se usa essa palavra, daí pronto. O pregador já é execrado. Falou em fim do mundo, o pregador já é execrado. Execrado. Falar no retorno de Jesus, não entendo o que essa gente tem na cabeça, sabe? Para mim, o mistério é simples. Jesus veio, pregou, morreu, subiu ao céu, e agora estamos esperando o cumprimento da sua última promessa, que é o seu retorno em glória e majestade. E ao seu retorno em glória e majestade, o estabelecimento do reino definitivo. Eu vejo tantos pregadores hoje, mesmo daqueles que têm coragem de falar no fim dos tempos, né? Não só dizer os velhos e amados dogmas católicos, mas tem coragem de anunciar o fim do... Não, isso também é dogma católico, e católico gosta de ouvir falar, né? Do fim dos tempos, sim, isso é dogma católico, um dia Jesus... Mas daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos, um dia ele vai, talvez não, mas então um dia ele vai cumprir a promessa. Aí remetem para muito longe, muito longe. Se falar que é breve, que está acontecendo, né? Que a terra, os homens, a sociedade, as nações já estão em convulsão e que a coisa vai ser muito feia, aí já... E é para agora, é para breve, sim. Isso aqui assusta, aí já não... Aí sim, esse que é o pregador execrado, esse que é. Né? Não pode anunciar para logo e já dizer que tudo isso vai acontecer e muito mais, e aí já não. Para a geração futura, alguma geração futura, não para os filhos e os netos, não. Uma geração futura, lá adiante, aí pode. Aí é dogma católico, aí pode. Aí o católico gosta.
Mas se falar, anunciar para agora, para breve, aí já não aceita. Então, e essa verdade tem que ser dita, queridos, queiram ou não queiram ouvir. Ouçam como ouvirem, mas tem que ser anunciado que estamos no fim do mundo, que aí eles opõem, não, mas Nossa Senhora só diz, não fala em fim do mundo, ela diz que não é o fim do mundo, é o fim dos tempos. Mas o que o povo entende por fim do mundo? Querem que eu diga o que o povo entende do fim do mundo? O povo entende por fim do mundo aquilo que os homens e os demônios querem fazer. É isso que, quando falam em fim do mundo, o povo se assusta e não quer de jeito nenhum ouvir falar. Porque acham que o fim do mundo é aquilo que os homens e os demônios estão aprontando para fazer, isto é, a destruição do planeta, total, completa e absoluta. Olha, já disse, repito quantas vezes, não me cansarei. O desígnio dos demônios, de Lúcifer, e destes homens, é este. Sim, sempre a ponto 2. Um de lesa divindade, que é a destruição, os dois são de lesa divindade, né? Que é a destruição da igreja, e outro de lesa humanidade, que é a extinção da humanidade. Estes dois. Então, é o desígnio deles. E estão metendo mãos à obra, viu? Não é assim um plano para... O plano deles também não é para daqui a... Não, é para já, é para agora, é para agora. Só Deus impedirá, é Deus que impedirá que isso seja feito. É Deus que impedirá que isso aconteça. Impedirá, sobretudo, com as forças da natureza. Quando nós ouvimos falar de ontem para hoje, de sábado para domingo, de domingo o dia todo, hoje ainda, estamos ouvindo lá como o ciclo de fogo está realmente explodindo. Agora na Rússia, não dá para contar o número de tsunamis que está... Tsunamis não. Agora com perigo até de tsunami, porque o último foi um de 8 pontos, 8.0, o último tremor de terra. Então, vários. Acima de 6, muitos acima de 6. Então, sim, digo que, mas não só as placas tectônicas, terremotos, maremotos, vulcões, que estão todos se preparando, hein? Tem tantos lugares que estão aqui. E não é só do lado de lá, não é só no Pacífico, aqui no Atlântico também. No Atlântico também. Então, outro modo que Deus usará é com os astros. O Sol será um modo. O Sol será um modo. Isso assustará os homens, quando o Sol queimar a terra, quando o Sol lançar os seus raios de tal forma que voltemos como que quase que a idade da pedra, porque não teremos mais esses instrumentos aí para usar. Até recuperar algum leva um tempo. E os outros astros, meteoros, meteoritos, vão ameaçar a Terra. E não é só isso, porque se fala tanto na elíptica que vai mudar, é por causa de um grande vou usar mas se usa por outro motivo, mas um grande atrator realmente vai passar aí por perto do sistema solar, algum grande massa de corpo celeste, e vai... O único jeito que eu entendo para que a elíptica, porque a elíptica não é só nós, é todos os planetas. Todos os planetas ao redor do Sol vão mudar a sua direção, o seu curso. Então só pode acontecer aí por perto passa um grande corpo celeste. Então, são os modos como Deus vai encontrar para que o homem não exploda com todo o planeta. São os modos. Mas
o fim do mundo, queridos, não é isto que Jesus, quando Jesus prega, Jesus não fala em fim dos tempos, Jesus fala, de preferência, Jesus fala em fim do mundo. O fim do mundo para Jesus é a transformação deste eu. Quando, pela graça e pela força do Espírito Santo, tudo aquilo que existe em nosso corpo também, nós mesmos, cheios do Espírito Santo, fomos transformados à semelhança do corpo de Jesus. A semelhança do corpo de Jesus. Isto é o fim do mundo. Quer dizer, este éon passa, vem o éon futuro, o éon de Deus. E aquele é eterno, é definitivo. Não é 1000 anos e depois, ou 10.000 anos e depois. Não, nunca mais. Nunca mais. É eterno. E é agora. E é agora que isso deve acontecer. Já está tudo se preparando. Então, o fim do mundo não é a destruição de todas as coisas. Não se assustem quando eu prego sobre o fim do mundo. Porque os homens estão, e os demônios estão preparando o fim do mundo. E não conseguirão pôr fim ao mundo como eles querem. Não conseguirão. Quando eu prego o fim do mundo, eu prego no sentido que Jesus dava na sua pregação. Isto é, a transformação deste éon no éon definitivo e futuro, aquele que é o eterno, que é o de Deus, o éon divino. Isto significa o fim do mundo. Eu ouço tantos pregadores, eles vão falando, e no fim dizem a mesma coisa, só não podem dizer a palavra fim do mundo. Dizem no fundo, dizem a mesma. Muitos deixam uma janelinha para dizer que Jesus veio, mas não veio. Eu não entendo bem o que eles querem dizer. Jesus veio, mas não veio. Depois ele veio de novo. Não, isso não. É agora e é definitivo, e é o retorno de Jesus em glória e majestade, e nunca mais se apartará dos homens, nunca mais se afastará de nós. Parece impossível quando nós vemos a mentalidade humana, a sociedade humana, como organizar este mundo, que está tão longe de Deus, tão descrente, a própria Igreja Católica maravilhando-se quando se diz alguma palavra da fé católica. Como é uma obra de Deus, é uma obra do Espírito Santo. Certo que nós temos que pregar, anunciar e preparar os homens, abrir o coração dos homens, a mente dos homens para uma vida nova, totalmente transformada no Espírito Santo, totalmente inundada no Espírito Santo. Uma vida nova, sem dúvida nenhuma. Mas é preciso pregar, mas essa vida nós vamos ter que colaborar, com certeza, nós temos que vivê-la. Nós vamos precisar vivê-la, mas assim, a graça do Espírito Santo é que nos iluminará, para caminhar pela senda divina, pela senda de Deus, na vida nova, que Deus quer que no mundo novo, no novo céu e na nova terra nós vivamos. É para breve, é para logo. Preparem-se, está voltando o Senhor da glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.